Craig tem cara de espantado e o Jark tem cara de safadinho. Psicopata. É, Tô fazendo alguma coisa errada. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Bem-vindo ao primeiro episódio do ano e para começar com tudo, trouxemos hoje para vocês as nossas melhores leituras de 2020. E para fazermos essa seleção, estamos com o nosso time completo aqui. Olá, meninas! Olá, pessoas! Eu sou a Thaís, estou aqui mais um dia falando do interior de São Paulo, de Votuporanga, tenho 29 anos e faço parte do Instagram literário Realidade Literal. Olá, eu sou a Mai, sou aqui de Londrina, interior do Paraná. Meu Instagram literário é @mai.books, tenho 39 anos e estamos aqui para começar no ano de 2021, fechando com chave de ouro as leituras de 2020. Oi pessoal, eu sou a Camila, eu sou parceira da Thaís no Instagram @Realidade Literal, tenho 26 anos e também sou do interior de São Paulo. Oi gente, eu sou a Luísa, tenho 25 anos, falo de Florianópolis, Santa Catarina e estou aqui sendo a host do episódio de hoje, apresentando o episódio de hoje sobre nossas melhores leituras de 2020. E antes da gente começar essa seleção, o top 3 que foi bem difícil de escolher, rendeu muitas discussões, que vocês já devem imaginar, né, já nos conhecem um pouco. Mas antes disso eu queria perguntar para vocês como que foi 2020 em relação às leituras, um balanço bem rápido sobre esse momento. Primeira coisa que eu queria dizer é que escolher só 3 livros foi injusto, porque não tem condição de escolher só 3 livros melhores. Bom, as minhas leituras esse ano foram muito, nesse ano terminou, né, gente? Hoje a gente está gravando dia 1º, então ainda estou meio confusa. Em 2020 foram muito boas. Eu favoritei, estava contando ontem, falando para as meninas, 18 livros. Coloquei como favoritos lá, que eu amei. Então, assim, para escolher 3 de 18, vocês imaginam, lógico que dos 18 tem alguns que são mais, que vão virar favoritos da vida, tem outros que vão virar só gostei quando li, não quero ler de novo. Mas mesmo assim, foram 18 leituras que eu favoritei e amei, fora as outras também, que foram assim, eu acho que num balanço, assim, meu ano de leituras foi muito proveitoso, muito bom. Já o meu caso, eu também acredito que fiz leituras ótimas esse ano, consegui bater minha meta pessoal e eu não tenho esse controle, como a Thaís tem, de ficar quantos que eu favoritei, quantos que eu dei 5 estrelas, quantos que eu não gostei. Mas, num balanço geral, foi difícil também escolher essas 3. A gente fez uma confusão aí de, se você for falar, não vou falar, porque a gente tem livros em comum que a gente, né, favoritou aí de melhor 2020. Então, assim, na minha média, eu acho que justamente pela pandemia, por eu ter ficado em casa mais tempo, trabalhei em home office, graças a Deus tive essa oportunidade, então eu tive a liberdade de conseguir ler um pouco mais, ter um pouco mais de tempo para ler, mas ainda para a faculdade, a partir do meio do ano, aí deu uma prejudicada nas minhas leituras, no ritmo que eu estava, mas não prejudicou a minha qualidade literária dos livros que eu escolhi. Então, como a Thaís disse, eu acho que no balanço geral foram ótimas as minhas leituras em 2020, graças a Deus. Já eu tô aqui, faz esculhambar com tudo, porque eu não sei como que eu consegui ler 41 livros esse ano. Eu tive altos e baixos emocionais. Então, acho que eu vou ter que pegar uma época aí na minha vida para reler esses livros que eu li esse ano, porque as coisas não fazem mais sentido. Eu já não lembrava mais de que livro que eu tinha lido, que livro que eu não tinha lido, de que ano que eu tinha lido aquele livro. Então, vamos ver. Tive que me pautar no Scooby pra ele me falar que livros que eu li esse ano, pra eu conseguir fazer uma escolha. Então, eu tô aqui só pra indicar farofa, porque foi só que eu consegui ler esse ano. Vamos ver a indicação aí das meninas, se às vezes me anima. Então eu
também em 2020 pra mim, Camila, foi de altos e baixos aí. Eu já na contabilidade foram 33 livros nesse ano, o que já foi uma média muito melhor do que no passado. Mais da metade do ano passado, hein? Olha que beleza. Sim. Eu tive muitas boas leituras no primeiro semestre e depois, com a pandemia, porque eu também consegui fazer home office, assim como a Maia, acho que as meninas também, eu consegui ler mais, né, porque querendo ou não, a gente, né, reduz esse tempo de deslocamento, reduz um monte de coisa e acaba conseguindo ficar mais em casa e lendo mais, né? Mas por questões também um pouco emocionais e tal, depois foi caindo essa qualidade aí de vida e tal, e aí as leituras elas foram muito, depois do segundo semestre, assim, tive algumas leituras que eu não gostei muito, e elas não foram muito como eu gostaria, assim, tive os clássicos, casos dos livros abandonados, obviamente. Eu acho que isso é desculpa esfarrapada, mas vamos lá. Segue o baile. Segue o baile, né? Mas eu gostaria de dizer que eu tô feliz com as minhas leituras de 2020, mas eu estou querendo fazer 2021 uma seleção mais de livros que eu acho importante mesmo ler e tal, às vezes não pegar algum livro por, não sei, pela vibe, assim, mas mais por uma seleção mais criteriosa pelos livros que eu tenho na estante, porque esse final de ano eu também arrumei minha estante e eu fiquei, caramba, eu tenho muito livro bom aqui que eu preciso ler. E então foi essa minha reflexão de final de 2020. Acontece comigo uma vez por mês, quando eu e a Camila juntos limpamos a minha estante. Uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. É sempre assim, gente, pra que eu tô querendo comprar livro e ler outras coisas, sendo que eu tenho esse monte de livro aqui que eu comprei porque eu queria ler, e eu preciso ler, e aí eu não... Enfim, né? Mas aí você fica com as metas de 2021. Exato. Uma conversa mais para frente, então. Já vamos seguir, gente, para as indicações para os nossos rankings. Quem vai começar? Vou começar a minha indicação com o livro Walter Hugo Mãe, que me foi indicado por a nossa amiga Val, nossa amiga literária, nosso grupo especial de leitura. Se trata do Remorso de Baltazar Serapião. Ela, quando soube que eu tinha esse livro, ela falou, Mai, lê, que eu acabei de ler e eu achei maravilhoso, então vai ser uma leitura bacana. Eu não sabia o que esperar desse livro, porque eu tinha lido em janeiro O Filho de Mil Homens, né, Walter Hugo Mãe também, e foi uma leitura poética, foi uma história bonita, eu fiquei encantada com toda a escrita do Walter Hugo Mãe, e já coloquei na sequência, se eu não me engano, foi em fevereiro ou março que eu li este livro. Trata-se da história de uma família, que Walter Hugo Mãe, no caso, ele vai narrar uma história dos Sarga, que são os nascidos de pai e vaca, e de seu primogênito, que dá o nome ao livro, que é o Baltazar. Ele é um camponês miserável e de passividade bestial, cujas vida e jovem esposa são exploradas por Dom Afonso, senhor das almas e coisas daquela terra. Segundo as palavras do ícone José Saramago, em seu prefácio deste mesmo livro, ele diz que este livro é um tsunami linguístico, estilístico, semântico, sintático. Um tsunami num sentido não destrutivo, mas pelo ímpeto e força. Quando li o livro, apresentou-se-me esta linguagem que, claro está, meu caro Walter, que vai dar um riquíssimo título amanhã nos jornais. O Remorso de Baltazar Serapião é um tsunami. Basta ler a primeira página, a primeira palavra, sentir a primeira respiração. É um livro diferente. A sensação que esta obra me dá, além do ímpeto arrasador e ao mesmo tempo construtor de algum elo, é a de estar a assistir um novo parto da língua portuguesa, o nascimento de si mesma. Eu dificilmente leio prefácios de livros quando vou começar a ler um livro, porque eu já tomei spoiler em prefácio, é uma porcaria. É bem broxante para acontecer isso, mas como se tratava de um prefácio de José Saramago, eu li. E me deparei com isso. Ele escreve mais coisas, enfim. Me deparei com isso e essa sensação de tsunami me veio na primeira palavra, no primeiro capítulo, da forma como ele descreve. Esse livro, ele é de uma crueza muito grande. Ele conta a história mais ou menos como se os personagens vivessem numa Idade Média, em que fossem fazendeiros, camponeses simples, que são explorados pelo Senhor das Terras. E conta toda uma situação da vivência deles nessa vida miserável, nessa vida explorada que eles têm.
Então, esse livro, ele me deixou completamente sem palavras para descrever a tamanha intensidade e a crueldade que ele representa. Uma narrativa avassaladora de Walter Ugumãe, poética e crua, escrita livre e suja. Pesado, mas que não se consegue largar. Então, é o que eu consegui descrever desse livro quando eu li. E é isso, é um favoritado, melhor best. Melhor best é ótimo. Melhor best, melhor. Fala em todas as línguas, vai continuar com o francês. Não, melhor. Nossa. Não, é que eu lembrei das melhor que amigas, best friends. Não, porque mais que amigas. Mais que amigas, best friends. Best friends. Enfim, é o best top um dos top 3, top 5 aí de 2020, com certeza. É difícil mesmo esse tipo de livro. Eu imagino como é que seja, porque eu li o outro do Mãe, é difícil falar. Tipo, é aquele livro que você tem que falar assim, lê lá, que você vai entender o que eu tô falando. Fiquei interessada nesse livro porque o outro livro do Walter Ugumãe que eu li, que foi A Máquina de Fazer Espanhóis, ele também apresenta um pouco disso, dessa crueza ao narrar, assim, não parece ser tão forte quanto esse que você falou, assim. Mas eu também me surpreendi com A Máquina de Fazer Espanhóis, porque eu achava que ia ser outra coisa, eu achava que ia ser um livro poético, um livro mais felizinho, assim, porque eu já tinha ouvido falar sobre outros livros dele, né? E aí A Máquina de Fazer Espanhóis eu escolhi pra ler em janeiro de 2020, pra ser uma leitura happy, assim, pra janeiro e tal, mas só e ela é bem bad. Gosto, senta lá. Vai ser uma leitura bem de boa. Então, porque eu comecei em janeiro com Filho de Mil Homens, ela, tipo assim, é uma leitura, assim, tem aquelas coisas de pessoa simples e tal, e o que acontece ali, mas ele é muito fofo, ele é muito poético mesmo. E aí eu pensei, vamos outro, lindinho, vamos, só que não, é bem pesado o negócio. Você fica lendo aquele negócio assim, gente, é muito. A única palavra que me vem na cabeça é natural, sabe assim, o negócio é meio. Não tem rebuscamento nenhum, não tem nada. O cara, ele é cru, ele é aquilo simplesmente. Eu não sei nem a palavra. A minha sempre penso, é cru, natural, cruel, pesado, sujo. É maravilhoso, mas é um negócio que é muito bom de você ler. Não sei. Contraditório. Walter Ugumãe me fez ficar justamente, é meio que como o Morro dos Ventos Vivantes, você adora o livro e o personagem. Então é mais ou menos isso. Você adora o livro e os personagens ali, você fica tipo, o que é isso? Você é muito burro, você é muito sujo, você é muito nojento, você não sei as palavras. Então tá aí. Melhor coisa pra começar indicando, né? Tipo, nossa senhora. Nossa, gente, maravilhoso. Vamos lá, ler, é maravilhoso. É isso. Cara, vamos desgraçar a cabeça. Você quer desgraçar a cabeça? Começar o ano desgraçando a cabeça? É isso aí. É que eu acho assim, livro bom é aquele que mexe com você. Tem que mexer com as suas entranhas. E esse livro mexe com as suas entranhas, com certeza. Falando em entranhas, vocês nem sabem qual vai ser o próximo livro a ser falado aqui, hein? Faz todos, nossa. E esse gancho, pega esse gancho da Luinha fala. A gente não tinha nem combinado. Agora que eu li ali, eu pensei, meu Deus, vamos lá, Camila. Bota as entranhas aí na conversa. Então, já que a Mai já falou que livro bom é aquele que mexe com as tuas entranhas, vamos mexer, né, de forma literal. Então, gente, como eu expliquei, eu li mais farofa. Farofa é como eu chamo um livro de entretenimento. E eu foquei principalmente em 3 gêneros, que é policial, romance de época e fantasia. Então, eu separei aqui um de cada desse gênero. E, em policial, eu só li, sem ser os 500 milhões de livros da Nora Roberts, eu li O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris. E esse livro é absolutamente maravilhoso, porque, para quem assistiu o filme com o maravilhoso vai saber que o livro segue a mesma maravilhosidade que o filme e ele tem uma capacidade de transportar para dentro da história. Parece que você está lá dentro com a Clarice, falando com o Lecter, e você consegue ver as expressões. É um livro que consegue ser
cansativo na medida certa, porque ele te insere na história e ele sabe chegar no ponto que o resto é com você, a sua imaginação. Então é uma história que te envolve bastante, que você fica torcendo e que no final você acha que não vai acontecer nada, não vai dar em nada, que vai acabar um final aberto. Aí as coisas começam a acontecer, as peças começam a se encaixar, aí abre um leque assim na sua frente e fala, meu Deus, como que eu não vi isso? Então foi uma história muito bacana pra mim, apesar de eu ter conseguido ler somente nesse nível, o romance policial. Tentei começar até de lógica pessoal e não consegui, foi muito pesado pra mim. Mas esse foi um livro muito bom, policial, que eu li esse ano. E eu acho que as meninas vão concordar comigo também, porque elas estão brasileiras. Concordo em gênero, número e grau. Só isso que eu tenho a dizer. Eu já falei de Silêncios Inocentes aqui em outros episódios, que, assim, pra mim, esse é o melhor romance policial que eu já li. Tá nessa minha lista de favoritados do ano, que eu falei que eu favoritei vários Silêncios Inocentes, assim, ele tem um lugar. Deixei pra Camila falar, porque ela já tinha escolhido e eu tinha mais outros também pra colocar, é bom que a gente vai falando de todos. Mas, assim, Os Silêncios Inocentes, pra quem gosta de romance policial, é o romance policial. Maravilhoso. Eu não sou capaz de opinar, porque eu não li e eu não sei se vou ter coragem nas entranhas. Tá perdendo, tá perdendo. Quem sabe um dia. Eu gosto das indicações, mas é que esse negócio de ler é muito complicado, gente. A gente tinha que ter umas 20 vidas. Mas eu sei, eu entendo o potencial desse livro, mas eu não consegui ler ainda, infelizmente. Mas eu acredito piamente que realmente ele deve ser muito bom, porque eu assisti o filme. Então, tenho aí um pouco dessa experiência. Também li esse livro esse ano. Foi uma ótima experiência, também foi entre os favoritos do ano. E tá aí uma ótima recomendação para quem gosta de policial e saber mais sobre essa mente de psicopatas e tal. Tá vendo, Mai? 3 de nós leram e as 3 favoritaram. Então, é um indício. Por isso que eu falei. Eu acredito muito nisso, mas pra começar eu não tenho ele. Ninguém me deu, enfim. Mas eu pretendo ler sim, eu sei que não é aquele gênero que me... Ai, meu Deus, eu quero ler muito, entendeu? Mas perdi a oportunidade, por exemplo, de ter lido com vocês, mas quem sabe uma próxima. Então, eu vou começar indicando aqui uma das minhas 3 leituras, meu top 3, com controvérsia, porque eu não sei nem se eu consigo elencar só 3, mas enfim. O romance latino, A Trégua, do Mário Benedetti. Já havia sido uma indicação, a Mai estava brigando comigo hoje lá no nosso grupo, ela tinha sido uma indicação dela fazia tempo. E a gente também leu pelo grupo, eu participava de leitura de latinos, então deixei para ler com o grupo, já que já era indicação. E realmente é um romance, assim, avassalador. Sabe esse negócio de mexer com as entranhas, como a Mai diz? Esse, na verdade, mexe com o nosso coraçãozinho, que eu saí dele com o coração destruído. Eu tava olhando o meu estúdio hoje para ver aqui as leituras, e eu vi lá que eu li um monte de drama esse ano. Então eu tô começando a perceber que eu sou uma pessoa que tende a gostar de dramas. E esse é um drama. Vou ler aqui mais ou menos a sinopse para vocês entenderem. Esse livro ele foi publicado em 1960 e é o mais famoso romance de Mário Benedetti e uma das obras mais importantes da literatura latino-americana contemporânea. Escrito em formato de diário e com fina ironia, o livro conta a história de Martim Santomé, um homem maduro, de muita bondade, meio apagado, mas inteligente. Prestes a completar 50 anos, viúvo há mais de 20, Santomé mora com os 3 filhos. Não se relaciona bem com nenhum deles, tem poucos amigos e mantém uma rotina monótona e cinzenta, sem sobressaltos. No diário, conta os dias que faltam para a aposentadoria, mas não tem ideia do que fará assim que se livrar do trabalho maçante. Seu destino, no entanto, mudará quando conhecer Laura Avellaneda, uma jovem discreta e tímida contratada para ser sua subalterna. Com ela, Martim Santomé voltará a conhecer o amor, numa luminosa trégua para uma vida até então triste e opaca. Muito mais do que uma história de amor, A Trégua é um questionamento sobre a felicidade. Eu acho que essa sinopse resume bem o que o livro trata. Você entra nessa rotina monótona, um cara de 50 anos, e tá ali só vivendo a vidinha dele, naquele velho questionamento que a gente vive se fazendo de se a gente tá só vivendo ou tentando emagrecer e pagar boleto. E ele tá ali naquela vida dele, e aí vai surgir essa menina que vai remexer com tudo, vai fazer ele se questionar.
E aí muitas coisas tristes acontecem, enfim. Não é nem sobre só o romance, eu acho que é um livro sobre a vida, sabe? Ele traz esses questionamentos do que eu tô fazendo da minha vida. Por que eu não me relaciono melhor com as pessoas? Por que eu não tento fazer diferente, sabe? Ele não tem um relacionamento bom com os filhos. Ele tem uma barreira, ele não tem um relacionamento bem bom no trabalho, ele odeia o que ele faz, mas ele tá lá, naquela rotina. Então é um livro que me fez questionar muito, que me deixou chateadíssima. E uma amiga nossa do grupo falou, eu acho que é muito real, porque assim, você fala um diário de um homem branco, classe média de 50 anos. É tudo que a gente não gosta, porém, você se compadece dele e você se emociona com o que ele fala. Porque por mais que ele tá aí nos padrões, a vida dele ele não é feliz. Ele não tem uma vida plena, sabe? Então ele traz todos esses questionamentos, enfim. Não vou me alongar muito mais aqui, mas é um livro que eu acho que todo mundo devia ler mesmo. Como a Thaís comentou, foi uma indicação, foi bem minha, né? Porque na verdade essa indicação foi de uma colega nossa lá do grupo do Lendo Clássicos. Ela falou que era o favorito da vida dela. Eu tive a oportunidade de pegar esse livro no Scooby na época, li assim que chegou, ele é fino, não é um livro demorado de se ler, então eu peguei ele já e coloquei na frente, mas eu quero ver o que é o melhor, a Nadine, né, o nome dela. Nossa, nem lembrava. Tinha sido ela que indicou a verdade. Ela indicou, e aí eu pensei, nossa senhora, e ela era toda crítica, ela sempre foi muito crítica com as leituras, com os comentários dela lá no grupo, então o que é o melhor pra ela, né, e eu fui ler. E amei também, aquela lagriminha no olho. Então, assim, tudo que a Thaís falou e agora concordo, de gênero, número e grau, e cor e tamanho, enfim. É um livro que eu me identifiquei no sentido que o mais partiu do nosso rol de personagens queridos. Eu senti esse drama dele justamente dessa dificuldade de saber o que eu vou fazer da minha vida se eu não trabalhar. Né? Eu acho que muitas pessoas, quando chegam nessa idade, começam também a ter esse pavor. O que me tocou muito nesse livro foi justamente isso, esse pavor do minha vida sempre foi igualzinha, sempre foi no preto no branco, é isso que eu faço todo santo dia, eu tenho essa rotina, eu tenho essa vida, e eu tô com medo que essa mudança vai abalar a minha vida, e realmente abala a vida dele, e essa trégua que ele tem traz um ensinamento aí muito bacana, muito profundo, e vendo a Thaís ali falar, eu lembrei, né, das partes, trechos aí da história. É maravilhoso, é um livro que vale a pena ler, é um latino, é um livro profundo, traz emoções. Não li ele nesse ano, eu li em 2019, então eu não trouxe ele como o meu melhor, mas foi o meu melhor de 2019 também. Então tá aí, bem representado nos tops dos 2020 desse episódio. Sem contar que para esse ano essa reflexão faz total sentido, né? Porque todo mundo teve a rotina totalmente mudada. Então essa questão de, eu tenho uma rotina, eu tô acostumada com ela, o que vai ser da minha vida? Acho que a gente tá sabendo bem o que é, né? Ter a rotina, acho que todo mundo teve a rotina totalmente mudada. Com essa pandemia, com essa loucura, todo mundo teve que desacelerar, ou enfim, todo mundo teve a rotina mudada de alguma forma. E eu acho que foi uma reflexão que chegou no momento certo para mim, pelo menos. Fora que eu sou uma pessoa que ama livros epistolares, né? Tudo diário, carta, enfim. Então parece que eu consigo ler mais rápido, assim, que eu fico, meu Deus, que é o dia seguinte, aí passa 3 parece dias. Parece que você tá entrando na vida da pessoa, na né? Vida você tá lendo a intimidade dela. Eu também gosto, acho legal. Amo total. Eu acho que livros nesse formato eu mastigo, assim, eu engulo e vai, é muito rápido. Sobre esses questionamentos que a Thaís está trazendo, né? Acho que com a trégua, eu não li esse livro, fiquei super interessada em ler agora. E também acho que 2020 também serviu pra gente para se questionar sobre como a gente leva a vida, né? Sobre outras várias questões, né? Do que a gente faz com o nosso tempo de vida. E já que a indicação foi de um latino-americano, eu também venho com uma indicação aqui da América Latina, que é ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, ou Gabo. E o melhor livro do ano, pra mim, sem dúvidas, foi 100 Anos de Solidão. Eu finalmente li 100 Anos de Solidão. Eu adiei por muito tempo a leitura desse livro, não sei porquê. Desses livros que a gente, quando começa a ler, já tem, meu Deus, porque eu demorei tanto pra ler esse livro. Mas chegou, às vezes eles chegam no momento que é pra chegar, né?
e foi uma leitura que eu terminei de ler e eu pensei, eu quero reler isso, eu preciso reler. E eu quero em algum momento. E eu acho que tem muito isso da questão que traz o livro, que é uma questão cíclica, né? Que o começo e o fim às vezes é o mesmo, né? Então eu acho que esse sentimento da vontade de releitura, até um episódio que a gente já falou sobre isso. Então, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a obra. 100 Anos de Solidão, Gabo narra a incrível e triste história dos Buendia e apresenta o maravilhoso universo da fictícia Macondo, que passa um romance. É lá que acompanhamos diversas gerações da família, assim como a ascensão e queda do vilarejo. É uma sinopse super curtinha, gente, porque não tem como resumir esse livro, não tem. Mas basicamente é isso, a gente conhece essa família, que é uma família muito latino-americana, muito da treteira, muito dessas histórias familiares, muitos irmãos, o patriarca e a mãe deles também, a Úrsula, né, que é uma das personagens principais desse livro. São todos personagens muito fortes, muito marcantes. E quem já ouviu falar sobre o livro também deve saber dessa questão que os nomes, né, eles se repetem muito. E aí tem alguns livros que eles trazem a árvore genealógica, né, da família para ajudar, para não haver tantas confusões. Mas é um livro maravilhoso. Conforme você vai na narrativa, essa questão dos nomes não se torna tão importante quanto acompanhar a história. E é extremamente marcante, então foi realmente uma leitura maravilhosa que eu fiz esse ano. Eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de ler e eu amei demais. 100 Anos de Solidão é de longe um dos meus livros favoritos da vida, assim, eu não sei nem falar sobre ele sem ser passional, porque é de uma sensibilidade ao mesmo tempo. Esse negócio de realismo mágico mexe comigo de uma forma absurda, tanto que o meu livro favorito desse ano também é Realismo Mágico Puro, que é essa questão de tratar das famílias latino-americanas, como a Luísa falou, é uma coisa muito latino-americana, com todas as superstições naturais de famílias latino-americanas, com um toquinho de mágica que você nem percebe, mas está ali o tempo todo, e uma sensibilidade para tocar em assuntos que são difíceis de se falar, enfim, você acompanha essa família durante gerações e gerações, você se apega a esses personagens, você dá risada das coisas absurdas que acontecem, porque é cada coisa louca que acontece com essa família que não tem como. E assim, eu realmente me faltam palavras para falar de 100 Anos de Solidão. A pessoa tem que ler para entender. Não adianta a gente dar sinopse aqui, a gente falar o que a gente acha. Só lendo para você ter noção de como o Gabo foi genial escrevendo essa história. Eu tenho que concordar com tudo isso daí. Eu concordo totalmente também com a Luísa, porque eu também não sei porque eu demorei tanto. Eu soube desse livro, já comentei anteriormente, me foi indicado por um amigo em 2008. Então, naquela época eu tentei começar a ler, mas aí eu não estava pronta para esse livro, talvez. E aí hoje em dia eu sei que é um livro que é um favoritaço da vida. Eu li em 2019 também, por isso que eu não trouxe ele, mas compartilho desse top 2020 com a Luísa, porque é um livro que, por mim, eu lia todo ano. É incrível o quão maravilhoso ele é em cada capítulo. Cada capítulo ele tem essa coisa do realismo mágico que te transporta nessa família, nesse vilarejo, como se você também fosse parte daquilo. E acontecem coisas maravilhosas que a gente gostaria de estar lá, talvez, participando daquilo. A gente comentou em um episódio de adaptações a respeito dele, que tem uma promessa aí de uma adaptação. Não vejo a hora de sair, Thaís fica aí com esse medinho, mas eu acho que é maravilhoso, eu quero assistir, eu quero reler esse livro, vou guardar ele para sempre, e é isso, não tem mais o que falar. Simplesmente leiam 100 Anos de Solidão. Por favor, leia. Nossa, e ele tem umas partes, assim, umas citações maravilhosas, né? Eu li ele no início do ano, eu e uma amiga lemos ele no intervalo do trabalho, né? Aquele momento do almoço. E a gente lia, sei lá, 40 minutos, e eu sempre ficava, meu Deus, eu queria passar a tarde toda lendo. E é muito maravilhoso de reler parágrafos, porque era um negócio tão belo, assim, tão bem escrito,
amar. Eu acho que 2021 vai estar saindo solidão de novo nas minhas leituras. Os personagens são muito bem escritos, muito bem descritos. São 100 anos, é uma geração, quer dizer, uma geração não, são várias gerações dessa família, então são muitos personagens e todos eles têm a sua profundidade, têm a sua história e têm as suas esquisitices, talvez, se é assim que eu posso dizer. É simplesmente maravilhoso. Então a gente vai ficar se repetindo forever aqui. Tem muito o que falar, mas né, é maravilhoso, gente. Isso aí é maravilhoso. Vocês estão perdendo. E detalhe, só um adendo aí, eu carreguei meu marido junto, ele leu junto comigo, a gente fez uma metinha entre 3 ou 4 pessoas e ele participou e ele também amou o livro. Então, é um livro para todo mundo, maridos do mundo aí, leiam também esse Ano de Solidão, é muito bom. Bom que essa chamada aqui dá mais para os maridos do mundo. Maridos, esposos, filhos, pais, avós, não só maridos. Cônjuges, desculpa, gente. Cônjuges. Vamos para a nossa rodada de indicações e agora começamos com a Camila. Bora farofar mais um pouco, porque não? Vocês estão trazendo uns livros muito profundos. Misericórdia. Camila, você é o nosso respiro. Eu tava esperando a Camila falar isso em algum momento. Eu tinha certeza que eu sei uma dessas. Não, isso que ela falou na primeira rodada, né? Imagina a hora vai ter a segunda e a terceira aí. Não pense que nos meus favoritos, Thaís, também não tem farofas, tá? Minhas farofas tá lá. Mas é que fica difícil escolher e as farofas acabam saindo. Não, depois da terceira rodada eu vou estar brincando de caminhão de laranja com a Samara no fundo do poço. Porque vocês estão indo numa profundidade que eu não tô conseguindo nem respirar. Oxe. Não é uma profundidade, são livros maravilhosos. Você não leu, então não fala. Você precisa ler. A gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma promessa. A gente vai reler 100 Anos de Solidão e você vai ler junto com a gente. Você vai ver que maravilhoso que é. Vamos ler. Eu vou te emprestar a trégua pra você ler também, pra você ver que é bom. É enfim. Gente, eu tô falando isso, não tô falando de maldade ou que eu não acho bom. Eu acho bom. É que eu não tenho costume de ler. Aí eu ouvindo vocês falando e filosofando da vida, o negócio é tão profundo que eu tô falando. Daqui a pouco eu tô brincando de caminhão de laranja com a Samara. Porque, olha, chegar no poço, a menina já vai estar lá. Eu vou chegar lá, vou falar com a Samara vai falar, Gabo, é muito bom mesmo. Vou te falar o que é. Vou ficar, até a Samara sabe. Até a Samara já leu, Gabo. Agora eu que lute pra achar um som de Samara saindo do poço, né? Fala sério! Ô Cindy, começou o jornal! Mais uma garota branca caiu no poço! 7 dias. Não, todo mundo em pânico falando, Celi, essa menina tá molhando o tapete! Dá na cara dessa menina! Maravilhoso! Cindy! A TV tá vazando! Cindy! Cindy, tá acontecendo alguma coisa aqui! Cindy, essa garota tá sujando meu tapete! Tá, então vamos lá. Agora eu vou falar sobre um romancinho de época aqui, né? Porque se não sou eu a rainha do romance de época, não sei quem vai ser. Não, mentira, tem a Paola lá, Alex. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre o livro 9 Regras a se ignorar antes de se apaixonar, que é o livro 1 da série Números do Amor, da Sarah McLean. Eu vou ler as sinopses, aí eu conto um pouquinho que eu achei do livro, porque ele se tornou uma das leituras que eu curti esse ano. A sonhadora Calpurnia Hartwell sempre fez tudo exatamente como se espera de uma dama. Ainda assim, 10 anos depois de ser apresentada à sociedade, ela continua solteira e assistida encantada, enquanto os jovens se divertem nos bailes. Kali trocaria qualquer coisa por uma vida de prazer. E por que não se arriscar se, aos 28 anos, ela já passou da idade de procurar o príncipe encantado? Nunca foi uma beldade e sua reputação já não lhe fará a menor diferença? Sem nada a perder, a moça resolve listar as 9 regras sociais que
mais deseja quebrar, como beijar alguém apaixonadamente, fumar charuto, beber uísque, jogar em um clube para cavalheiros e dançar todas as músicas de um baile. E depois começa a quebrá-las de fato. Mas desafiar as convenções pode ser muito mais interessante em boa companhia, principalmente se for uma que saiba tudo sobre quebrar regras. Quem melhor que Gabriel St. John, Marquês de Halston, para acompanhá-la? Afinal, além de charmoso e devastadoramente lindo, ele é um dos mais notórios libertinos de Londres. Então, aquele negócio, né? Eu gostei desse livro porque ele vai para uma outra vertente. Porque sempre tem aquele negócio de todo mundo tentando casar todo mundo. Tá aí, a gente fez episódio de Bridgerton. Tá aí o Bridgerton no Netflix, a Violet maravilhosa, todo mundo que ela olha, ela quer casar, casamenteira. Então eu gostei desse livro porque ele traz uma coisa diferente. A menina já completou 28 anos, já é considerada velha, então ela fala, foda-se, eu vou fazer aqui o que eu quiser. Vai se ferrar. E ela vai e ela faz. E coisas acontecem e eu achei isso maravilhoso. O romance acontece no meio e vai de um jeito também que é muito engraçado. Então, esse foi um dos motivos que eu gostei bastante desse livro. Ele muda um pouco a cena. E também que essa lista, gente, para aquela época, quebrar as regras, fumar um charuto, beber um uísque, mano. Só de falar de quebrar a regra eu já adorei, né? O negócio, são 9 ainda, então deve ter bastante coisa surpreendente aí nesse livro. Deve ser bem bacana, justamente por esse diferencial do comum dos livros de romance de época, né? Então foi isso que eu talvez tenha chamado mais atenção para esse livro, no caso. A inversão dos papéis aí, da etiqueta social do romance de época. Bem interessante a premissa. Já foi pra minha listinha aqui de romance de época pra ler um dia, porque eu já achei o máximo, já gostei dessa menina. Prevejo altas tretas, altas diversões. Gostei da indicação da Camila. Também adorei, achei muito divertido e também fiquei pensando, poxa, essa lista aí, tem até beber o uísque, né? Não, tipo, beber o uísque, tipo, uma coisa que a gente pode pensar, né? Terça-feira. Não, eu fiquei mais chocada ali com fumar charuto. Beber uísque eu já bebi, agora fumar charuto... Não, eu fiquei chocada que a menina não bebia. Não pode. Pois o melhor é dançar todas as músicas de um baile, pra mim é pior, gente. Só pode dançar 3, dançar mais que 3, você é falada, você é tipo mal falada no negócio. Você fica mal falada. Chocada. E aí, mas como ela já tava toda-se ligada, vai dançar tudo, com todo mundo. Vou descer até o chão. Tinha Já tá ali um funk. no século XIX. Uai, Aquele roupão, erguendo a saia. Só faltou nos Bridgertons eles terem feito a trilha sonora e quarteto de cordas com uma música da Anitta, por que não? Se prepara, vou dançar, presta atenção. Fizeram Ariana Grande. Thank you. Eu ia falar. Faltou. Alô, Shonda, próxima temporada. Fica a dica. Não, vamos começar a fazer nossos desejos aqui, porque tudo que a gente fala se realiza, então vai que... Pois é, a Camila soltou aí uma semana acho... que tudo que a gente fala acontece. Então é isso, eu gostei porque é diferentão, a menina também, ela faz altas mutretas junto com a empregada dela pra ela conseguir cumprir isso, e o irmão mais velho dela também entra na onda e fala pra ela aproveitar mesmo, vai lá e fica o pau da barraca. Então é uma coisa que é bem divertida, então passar um tempo aí, igual a Thaís falou, uma leitura de um dia aí que você nem vê. Muito que bem. Bom, aproveitando, eu vou emendar aqui com a minha próxima indicação. Eu, Thaís. Ah lá, assim, será que essa Samara também vai saber de lá de moço? Não, esse é mais conhecido. Estou falando de quem? Um livro que eu enrolei pra ler porque eu achei que ia me dar cagaço e não me deu. It, a Coisa do Stephen King. Sim, sou mais uma pra lista infinita de pessoas que leu It e colocou na lista de melhores da vida porque não tem como. Não tem como, gente, não tem.
Porque, ó, vou ler uma breve sinopse aqui, mas todo mundo já deve conhecer It pelos filmes, pelo menos, não pelos livros, né? Então, em It, a gente vai acompanhar um grupo de crianças que se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em uma cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos. Enfim, essa é a sinopse. Mas isso aqui não resume nem metade do que é o livro. Porque assim, a gente vai acompanhar a vida dessas crianças, que é o Clube dos Otários, que assim é maravilhoso, você quer catar todas aquelas crianças, dar um abraço, ou você quer entrar pro clube também, participar, porque não tem como você não se ver em pelo menos um deles. Eles são os excluídos da escola. Um é gago, o outro a mãe é hipocondríaca, desesperada, a menina que apanha do pai é jogada. A gente vai acompanhar esse grupo de crianças, tem o gordinho. Então a gente vai acompanhar essas crianças que percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo na cidade, que esse palhaço aí, que é o Pennywise, tá assombrando aí, tá acontecendo alguma coisa muito estranha, e eles vão tentar investigar, então eles vão se unir para investigar isso. Altas tretas acontecem, resumindo, mas a questão é que você acaba se apegando, você acompanha a história dessas crianças naquela época, quando elas são crianças, depois você volta a acompanhar a vida delas como adultas. O livro ele vai intercalando elas crianças, elas e adultos. Você cria um laço tão forte, que são 1.100 páginas também, né? Você cria um laço tão forte com esses personagens que quando termina você se sente órfão, sabe? Parece que você tá perdendo amigos. Foi essa sensação que eu tive. Eu criei um laço tão forte com os personagens que quando eu terminei eu fiquei órfão. Falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Depois de 1.300 páginas, você tem bastante laço com esses personagens, né? Não tem nem como. É tipo Os Miseráveis, quando termina, eu terminei abraçada com Os Miseráveis, que eu não queria largar mais. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? É basicamente a mesma coisa. Tanto que eu cogitei já fazer uma tatuagem com uma frase que eu marquei do livro, de tanto que eu gostei. Assim, não tem muito mais o que falar, porque senão eu vou dar spoiler aqui. Tem muito do filme, mas o filme ainda não é a mesma coisa que ler o livro, tá, gente? O King, ele dá umas viajadas lá no final, mas também faz sentido pro livro. Ele é bem descritivo. Só que eu acho que, assim, as descrições dele não são maçantes. Eu não achei o livro em nenhum momento maçante. Tirando a parte que tem 2 páginas do armário de remédio dos personagens. Tirando essa parte, não é nada maçante. Na verdade, ele é bem imersivo. Parece que você está dentro da história. Ele faz uma descrição que quando você percebe, parece que você está ali dentro. Você se perde na história e você não quer parar. Então, fica aí minha indicação para quem não leu It ainda, porque é realmente uma leitura maravilhosa. Eu não sou capaz de opinar, então eu vou deixar a palavra aí pra Luísa, que participou da leitura coletiva. Pra senhora que abandonou o It, né? Não, aí você me queimou, filha, que eu ia fazer a piada. Você que a Luísa que leu, eu ia fazer a piadinha. Você que a Luísa que leu até o final, né? Então a Luísa que vai dizer sobre isso agora, as impressões dela desse livro. Suas impressões, Luísa. Eu queria dizer pra Thaís que se ela não queria se sentir órfã, era só não ter acabado. Faz igual eu, tá lá em 550 páginas, 5 vezes. Que piada, mano! Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Esse é o cúmulo da falta de vergonha na cara. Vergonha na cara china. Eu gostei muito, eu amei esse livro até onde eu li também. Eu não sei porque eu parei de ler. Eu parei porque eu parei. A gente já falou sobre isso. Não adianta perguntar pra Deus, pro universo. Ninguém vai saber por que você para de fazer isso. Você parou porque é isso que você faz na vida. Mas eu tava amando. Eu tava amando muito. E eu parei. Eu tava lendo até mais no começo, mais do que as metas semanais. Eu tava roubando, assim, tudo era já domingo, eu já emendava. Mas aí eu parei. Mas é excelente, eu acho que vai ser provável que seja uma leitura, uma das favoritas de 2021, porque eu pretendo retomá-lo. Mas eu concordo com a Thaís e tem muito disso. A descrição dos personagens é muito boa, né? Aquelas crianças são muito reais, aqueles adultos são muito reais, né? Depois a construção que ele faz, né? Porque tu acompanha elas numa idade e elas adultas, né? E eles fazem sentido, assim, não fica uma coisa meio largada. Tem muitos livros que acontece isso, né? Quando tem o tempo separado, você não reconhece naquele adulto aquela criança, ou vice-versa. E no It eles realmente são a mesma pessoa, né? E todos os traumas que eles sofreram na infância estão refletidos na idade adulta, né? Então é realmente um livro muito bem construído. Tem uma coisa que King não deixa, é pão
achar um livro do King com pontas soltas, isso ele não faz. Então, assim, é tudo muito bem amarradinho, muito bem construído. É viajado, mas mesmo sendo viajado, é muito bem construído, faz todo sentido. E, assim, a única coisa que eu tenho a dizer mais é, se você viu os filmes, leia o livro agora, porque o livro consegue ser muito melhor, claro, como sempre, fazer adaptação. Eu vi depois que eu li as adaptações pro cinema, tão boas, sim. Gostei, mas o livro não tem nem como, né, gente? Então, já que a gente estava falando sobre um calhamaço que eu comecei a ler este ano, de 2020, e não terminei, a minha indicação como um dos melhores livros de 2020 foi outro livro que eu comecei em 2019 e segui com ele por 5 meses. E então a minha indicação é Grande Sertão Veredas. Minha indicação, e enfim, no meu ranking dos melhores leituras de 2020, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Que foi um livro que eu comecei a ler com um grupo de leituras nacionais, que eu já falei sobre esse grupo em outros episódios. E, enfim, é uma leitura bem densa, né? Então eu lia ele em pouquíssimas páginas por vez. Pouquíssimas mesmo, 5 páginas por vez. Estava a Luísa lá atualizando o clube dela, que leu 5 páginas naquele dia. E foi isso aí. Mas eu terminei esse livro esse ano, mais ou menos no começo da pandemia. E, gente, que livro maravilhoso. Ele é muito lindo. E, nossa, ele é tudo de bom, assim, é muito, muito marcante. Pra vocês saberem um pouquinho mais sobre o que ele é, eu tenho uma mini sinopse aqui pra falar. Então, com uma narrativa contínua, e contínua mesmo, não tem capítulos, só segue e vai. A obra é um mergulho profundo na alma humana, elogiada pela linguagem e pela originalidade de estilo presentes no relato de Reobaldo, que é ex-jagunço do sertão mineiro, e ele relembra suas lutas, seus medos e seu amor reprimido por Diadorim. Então, Reobaldo é a pessoa que é o narrador e também o principal personagem desse livro, e ele está contando essa história. E ele está contando essa história como se ele estivesse falando com alguém. Então, por isso que ele começa a falar e só para de falar quando termina o livro, né? E lá se vão 600 páginas ou 500, dependendo da edição. E tudo isso é na linguagem própria do sertão, então tem muitas palavras que o Guimarães Rosa criou, ou neologismos, ou enfim, é toda uma linguagem própria. Mas depois que, sei lá, algumas páginas que você se acostuma, que você pensa... Na verdade, acho que se você começa a pensar que o livro está sendo... É como se estivesse sido contado oralmente para você, isso vai ser muito mais fluido, assim. Então, realmente é como se fosse uma conversa. E só lendo para saber, porque realmente é muito emocionante, é muito forte. E Reobaldo e Diadorim estão entre as minhas histórias de amor favoritas da minha vida literária. Meta para 2021. Tá aí um livro. É isso que eu ia falar agora. Tá aí um livro que eu pretendo ler em 2021, o quanto antes, pra não me enlouquecer junto com a faculdade e fazer que nem a Luísa e ler em 9 meses. Ela falou 5 porque ela deu um miguezinho ali. Deu 5, gente. Eu comecei em novembro. Sei, virou ano, não sei. Se virou ano, tá errado. Mas é uma meta aí que eu pretendo ler. Já tenho a edição aqui comemorativa que fizeram. Eu pretendo ler esse ano com certeza, e com certeza podem esperar o episódio de Melhores 2021, que eu acho que ele vai estar aí de novo na lista. Né? Eu também, inclusive Maia, leitura coletiva. Vamos ler, gente. Quem quer ler, comenta lá no Instagram que quer ler com a gente. Essa é a única leitura coletiva que eu acho que a Luiz não vai querer entrar. É, porque ela já leu, né? Senão ela ia querer. Não, mas eu queria dizer pra vocês que eu terminei de ler ele e eu pensei, nossa, eu quero reler. Não, na nossa leitura coletiva você não vai reler. Não, termina o It. Proibida, a gente vai colocar ela como bloqueada no grupo. Mas esse é um clássico nacional que não pode faltar, né, gente? Nós, como leitoras brasileiras, leitores, enfim, temos que incluir aí o Guimarães Rosa na nossa lista, sem sombra de dúvida. É realmente um autor, assim, que eu... É outro livro, como 100 anos, que eu pensei, nossa, porque eu demorei tanto pra ler. E também eu lembrei muito de um professor de literatura do cursinho pré-vestibular, que uma vez ele tava falando loucamente, assim, sobre o Guimarães Rosa, assim, tipo, melhor escritor nacional que ele já leu e tal, e eu na época nem tinha nem ouvido falar sobre isso, né, sobre ele.
E eu fiquei, nossa, quem é esse autor aí? E esse ano eu fui ler, né? Ano passado, esse ano. E realmente ele é um dos melhores autores nacionais que eu já li, com certeza. E acho que é uma leitura que eu vou levar pro resto da vida, assim. Essa história, eu vi o Baldo, melhor narrador, assim. Ele sabe como contar uma história como ninguém. Eu conheci Guimarães Rosa pelo minha aula do terceirão. Minha professora era muito boa, professora de português, literatura. E eu conheci pelo Primeiras Histórias? Primeiras Histórias, exatamente. E a gente fez um trabalho, cada grupo pegou um conto, enfim. Eu fiquei com A Terceira Margem do Rio, que foi magnífico e também é um clássico que eu amo. E aí eu aprendi bastante coisa com ele a respeito dos neologismos, né, dessa linguagem própria que ele cria. E me apaixonei também, então eu tenho certeza que eu vou me apaixonar por esse livro também. Mal espero poder começar. Bom, feliz. Eu também, Primeiras Histórias também tá na minha lista pra 2021. Muito legal. Então, aí a minha segunda rodada eu trago, né, na primeira eu trouxe um livro contemporâneo, de um autor contemporâneo, e agora eu venho trazer um clássico, porque, né, 2020 a gente tenta jogar ali as leituras um pouco mais próximas e um pouco mais antigas, enfim, é o que eu às vezes tento fazer, né, dar essa mesclada nas leituras, então eu trago como parte do meu top 2020 o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu vou falar um pouco aqui da sinopse e comentar aí as sensações que eu tive a respeito desse livro. Então, Jane Eyre, ela conheceu o sofrimento ainda pequena, na casa da tia que a criou e na austera Lowood Institution, onde foi educada. Desde cedo mostrou sua natureza firme e independente, e assim ela se manteve por toda a vida, ao abandonar os tormentos de Lowood e se empregar como governanta em Thornfield Hall, ao descobrir o amor, mas com ele um terrível segredo, ao decidir partir e depois recomeçar. Esse livro foi publicado em 1847 e é um romance mais conhecido de Charlotte Brontë. Ele tem toques góticos e boas doses de crítica social e moral. Então, esse clássico da literatura pôs-se à frente de seu tempo ao apresentar uma personagem forte e explorar questões de sexualidade, religião, gênero e classe. Acompanhamos o desenvolvimento emocional da protagonista, sua busca por respeito, espaço e autonomia financeira num mundo em que não esperava tais ambições vindas de uma mulher. Eu acho que não precisa nem falar muita coisa a respeito. Charlotte Brontë traz uma personagem extremamente complexa, profunda, ela tem os problemas da infância, ela consegue contornar isso e se manter o tempo todo com uma postura firme, decidida. Então, foi um livro que me marcou pela narrativa, que também foi muito fluida, foi muito gostosa de ler. Eu achei que ia ser um pouquinho mais carregado, puxado, não sei. Eu fui com um preconceitinho de clássico, mas é maravilhoso. A forma como a Charlotte escreve, a forma como ela descreve os personagens, os diálogos são maravilhosos, a persistência, dedicação, devoção da personagem é maravilhoso. Eu não tenho muito o que falar, é simplesmente maravilhoso. É o top dos 2020, com certeza. É maravilhoso. A Mar falou maravilhoso umas 30 vezes, mas realmente é um adjetivo que faz jus ao livro. Ele realmente é maravilhoso, a gente leu juntas, nós duas e o Vila. E é bem isso que a Mar falou. A gente tinha aquele preconceitinho de clássico, só que isso não funciona com as irmãs Brontë. Esse ano eu li esse e reli O Morro dos Ventos Vivantes. E foram 2 livros que eu devorei. Assim, você lê que você não vê. É um livro que você quer saber o que vai acontecer. Você fica imerso na narrativa. Ele é tão bem escrito, tão bem narrado. Não perde nada para romance vira-folha de hoje em dia. Que você quer continuar lendo porque a leitura tá fluida. Não perde em nada. Jane Eyre é exatamente assim. É um livro que você não quer parar de ler. Você quer saber o que vai acontecer. Você se vê imersa na vida da personagem. Quer saber como ela vai se livrar daqueles B.O. Você sofre junto com ela. É muito bom. Como diria mais, maravilhoso. É um livro muito, muito bacana. E que nem a Thaís falou, a gente releu O Morro, também tem essa narrativa fluida. Não deixem de conhecer as Irmãs Brontë, porque é um clássico que com certeza vai te fazer, sei lá, suspirar e ao mesmo tempo gostar e favoritar também. Queria dizer que em 2020 eu fui uma leitora que não lia romances para uma leitora que lê romances e gosta.
Eu li Jane Austen no início do ano, com Razão e Sensibilidade, e agora pro fim do ano, meio do ano, sei lá, li O Morro dos Ventos Vivantes, que é da irmã, né, da Emily Brontë, uma das irmãs. E eu gostei muito, fui muito surpreendida, achei maravilhoso também, achei a história das irmãs em si sensacional, né, por elas escreverem naquela época. E fiquei, as meninas de Vila indicaram Jane Eyre, e também tô louca pra ler, pra conhecer. Só tô aqui tentando entender onde que o Morro dos Ventos Vivantes é romance. Pois é. Não, mas Tô aqui, ó, refletindo. É drama também, não é? Não, eu tô aqui caçando romance aqui na minha cabeça, que ele não tá chegando, porque aquilo ali pra mim é qualquer coisa. É loucura, possessão. Era pra ser, né? Era pra ser, mas aí tá tudo errado. Não, mas é maravilhoso, realmente, o humor é sensacional. Nossa, aqueles personagens são muito... Lembrando que a gente tá falando de Jane Eyre, tá? Não muda o foco da irmã do livro, gente. Foi mal aí. Mas é porque o Morro só não foi pros melhores porque foi releitura meu, porque senão teria ido. Eu tô fazendo uma menção honrosa sem colocar na menção honrosa. Pois é, roubando. Não, mas deixa eu só comentar que o Morro dos Ventos Vivantes eu li em fevereiro de 2019 e li no final desse ano, 2020, por livre e espontânea pressão da dona Thaís. Isso mesmo. Então, aí é um livro que eu pelo menos já li 2 anos seguidos, então, sei lá, quem sabe o ano que vem. Quer dizer, esse ano, né? 2021, já estamos em 2021. Então, Jane Eyre também, adorei a indicação, já vai pra lista de 2021 ou 2022, né? Porque eu sou uma pessoa... Enfim, vamos pra nossa terceira rodada do nosso top 3 de 2020. Deixei o melhor por último. Porque esse aqui, quando me perguntou qual foi o seu melhor do ano, eu já sabia falar qual era o melhor de tudo. Aí depois desse aí já ficava difícil. Mas o melhor do ano, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, foi A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Esse é um daqueles livros que eu falo, por quê que eu demorei tanto tempo pra ler? Por quê? Eu já tô falando, já faz um tempo que a Allende está se tornando a minha autora preferida da vida. E eu só li 2 livros dela. Porque os 2 que eu li foram tão absurdamente bons que eu tenho certeza que tudo que eu ler dela vai ser maravilhoso. A Casa dos Espíritos é, assim, fora do comum. Vou tentar ler uma sinopse que tenta explicar o que é esse livro, mas ele é tipo Os 100 Anos de Solidão. Ele é inexplicável, assim, não tem palavras que a gente consegue explicar fácil, mas vamos lá. A Casa dos Espíritos é tanto uma emblemática saga familiar quanto um relato acerca de um período turbulento na história de um país latino-americano indefinido. Isabel Allende constrói um mundo conduzido pelos espíritos e o enche de habitantes expressivos e muito humanos, incluindo Esteban, patriarca, um homem volátil e orgulhoso, cujo desejo por terra é lendário, que vive assombrado pela paixão tirânica devotada à esposa que nunca pôde ter por completo. Clara, a matriarca, evasiva e misteriosa, que prevê a tragédia familiar e molda o destino da casa e dos Trueba. Blanca, sua filha, de fala suave, mas rebelde, cujo amor chocante pelo filho do capataz de seu pai alimenta o eterno desprezo de Esteban, mesmo quando resulta na neta que ele tanto adora. E Alba, o fruto do amor proibido de Blanca, uma mulher ardente, obstinada e dotada de luminosa beleza. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem 3 gerações e um século de transformações violentas, que culminam em uma crise que leva o patriarca e sua amada neta para lados opostos das barricadas. Em um pano de fundo de revolução e contra-revolução, Isabel Allende traz à vida uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas que os colocam uns contra os outros. É tudo isso aí e muito mais, gente. Porque assim, você vai acompanhar a história dessa família, que é totalmente complexa. Não fiquem achando que esse livro é um livro de terror, porque esse nome pode enganar. É A Casa dos Espíritos, não tem nada a ver com terror, gente, calma. Tá mais para um realismo mágico, mais uma vez. Latinos maravilhosos, escrevendo coisas maravilhosas de um jeito que só eles sabem escrever. E aí a gente faz isso magistralmente. E a gente vai acompanhar essa família com todas as suas divergências desse patriarca que é um filho de uma... Insira um pi aqui, que insuportável, que ninguém... Um direitão do caralho. Nossa, sabe aquele velho chato de
direita. Nossa, É sim. ele, exato. E aí, lógico, como o destino é maravilhoso sempre, o universo conspira. Os FI saiu tudo esquerdista nato, que vai tudo contra todas as... A filha neta, principalmente, vão contra ele. E ele vive esse conflito a vida inteira. A própria esposa, ele não consegue conquistar a própria esposa completamente. E aí, esse lado das mulheres da família é muito forte. Tanto a Clara, quanto a Alba, quanto a Blanca, todas elas com nome significa a mesma coisa. Essa dualidade, o lado puro, né? o lado O iluminado. lado puro, o lado iluminado, o lado do espírito, enfim. Elas são tão bem construídas, são personagens tão construídos de uma forma tão absurda que não dá pra falar, gente, é sério. Esse é aquele livro que você tem que pegar e você tem que ler pra entender. Nada que eu ficar aqui falando por horas você vai entender. E ainda pra ajudar tem esse pano de fundo de revolução. A Allende, o pai dela era primo do Salvador Allende, que foi isso aconteceu na história, de fato. A Allende sempre pega um fundo histórico pra construir os seus livros, e A Casa dos Espíritos não é diferente. Então, ela era parente de verdade de Salvador Allende, que foi um presidente do Chile, que foi deposto e morto. E ela coloca toda essa história de como pano de fundo, e não tem como você não fazer. A gente, em 2020, foi quando eu li, lendo, não tem como fazer um paralelo com a situação política que a gente vive. E é um livro que foi escrito há 20 e poucos anos atrás. Não tem como você não fazer um paralelo com 20 ou 30 anos, né? Paralelo com a história atual, porque você acaba vendo toda a questão da um presidente de esquerda ganhou as eleições e a direita fica louca, começa a querer matar todo mundo. Enfim, leiam um livro. É isso que eu tenho a dizer. Esse também entraria no meu round de melhores leituras 2020. A Thaís nos proibiu de colocar, porque ela que queria colocar. Exato. É meu. Imposto. É nosso. Ninguém tira. Mas foi uma leitura coletiva que a gente fez, né? Nós e várias outras pessoas. E, gente, que livro maravilhoso. Eram umas coisas assim, as descrições dela, o início dele fabuloso. E tem uns personagens tão marcantes, tão vivos, que parece que são pessoas que realmente existiram, assim. Então, da forma como ela constrói tudo, esse realismo mágico, como se fosse, né, espíritos passando na casa, tudo fica tão palpável na escrita dela que eu acho absurda, assim, a forma dela contar essa história. Realmente é uma leitura excelente. E toda a questão política também, né, bem necessária, as reflexões políticas de serem feitas de uma lucidez também absurda. A autora, ela te amarra, né, numa história fantástica, né, num realismo mágico, e ao mesmo tempo ela te coloca com questionamentos políticos, sociais ali bem grandes, bem explícitos, que você tanto lê um quanto o outro sem sentir o peso, na verdade, de estar lendo como se fosse alguma coisa chata. Então você presencia um momento da política do Chile de uma forma surreal e ao mesmo tempo te traz questionamentos muito válidos. Eu não tenho mais nada, eu acho que acrescentar do que as meninas falaram, concordo completamente. Participei da leitura coletiva, botei meu marido para ler junto também, que também adorou, e foi bacana porque teve alguns momentos em que eu lia em voz alta alguns capítulos para ele, e ele também deu um pouco para mim, então a gente acompanhou essa leitura junto, foi muito, muito legal. A Thaís trouxe pra gente, então eu aproveitei o bonde e também tá nos meus top 2020, tipo, certeza absoluta, e top melhores da vida, assim. Junto com 100 Anos de Solidão, é maravilhoso. É latino, é mulher, ela está viva, uma autora aí que escreveu há alguns anos esse livro, mas ela tá lançando um livro este ano, que já tô também já louca nesse lançamento dela. Enfim, é uma leitura que com certeza não deixa nadinha a desejar, muito pelo contrário, traz uma satisfação enorme em conhecer essa obra. Já falando de realismo mágico, eu acho que a gente já explicou anteriormente, mas assim, só para deixar ressaltado aqui também, realismo mágico, quando você lê uma história e ela tem elementos mágicos que são inseridos de uma forma que nem parece que é mágica. Tá acontecendo uma questão cotidiana e aparece um elemento mágico, surreal, sei lá, um fantasma passa. Vamos falar de espírito, passa um fantasma. É como se nada tivesse acontecido, é como se fosse assim mesmo, e tá tudo bem, e você compra aquela história assim, e ponto. Então, o realismo mágico é basicamente, por cima, explicando isso.
E a Andy, ela faz isso com maestria. Ela e o Gabo são os primeiros, eles fazem parte do boom latino-americano, que é muito famoso na literatura. Eles fazem parte dessa escola aí, os críticos colocam como escola literária dos latinos. E os dois... Essa geração também, né? É uma geração que escreveu, eles foram os precursores, mas até hoje o realismo mágico está em alta. Os contemporâneos ainda estão se utilizando dele. E eles começaram, eles deram início e assim, não tem nada mais latino do que isso. A gente costuma... Tá na gente. Quem não conhece aí uma benzadeira, uma pessoa que fala que vê espírito, que fala que você tem que benzer pra quebrando, como tá abrindo muita boca, quando você é criança, te dá simpatia pra fazer. Isso é uma coisa natural dos latinos, né? Coloca a linha molhada na testa do bebê pra parar de chutar. Esses elementos mágicos são natos de latinos e é muito legal a gente ver isso na literatura porque a gente se enxerga, né? É muito louco. Essa foi a minha indicação, que assim, foi o meu favorito do ano. Foi pra lista dos top 10 da vida fácil. E leiam a Andy. Muito bem. Então eu vou para a minha indicação, que é O Colecionador, de John Fowles. Foi uma leitura que eu fiz esse ano, no livro da Dark Side, que tem uma edição maravilhosa. Eu amo aquele livro, aquela capa com aquela borboleta azul, é excelente, linda. E essa história, eu li em pouquíssimos dias, eu li super rápido, porque simplesmente não tem como parar de ler. É uma coisa assim, você fica aficionada por ela e, nossa, só lendo para saber a sua experiência, mas vamos lá para uma pequena sinopse para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é. O Colecionador é a história de Frederick Clegg, um homem solitário, de origem humilde, menosprezado por uma sociedade snob, que encontra o grande amor da sua vida. Tudo o que ele deseja é passar um tempo a sós com ela, demonstrar seus nobres sentimentos e deixar claro que eles nasceram um para o outro. O Colecionador também é a história de Miranda Gray, uma jovem estudante de artes sequestrada por um maníaco que acha que pode obrigá-la a se apaixonar por ele. Tudo o que ela deseja é escapar do cativeiro e vai usar de toda sua inteligência para sobreviver ao inferno em que sua vida se transformou. O romance é narrado por dois personagens antagônicos, o sequestrador e sua vítima, Frederick e Miranda. Gente, o livro é isso. Cara, que sinopse, exatamente. Que sinopse é essa que você achou, menina? Porque realmente deu aquela lembrada. Assim, perfeita mesmo. Esse livro é perturbador. Muito perturbador, né? Eu não esperava tanto assim dele. Eu realmente não esperava. Assim, foi uma surpresa completa, porque é bem isso, né? É narrado em primeira pessoa, primeiro pelo Frederick, e aí você tá quase comprando a história dele. Você tá quase comprando aquela história dele, né? Porque ele narra de um jeito e faz, né? E aí você, quando a Miranda começa a narrar, você tá quase odiando aquela menina, porque aquela menina também não é muito fácil, mas ela é vítima da situação. Só que o problema é que o Frederick também ele é vítima da sociedade. Então, realmente traz vários pontos aí. Só que, gente, não tem, né? Aquele cara, ele é maníaco mesmo. Mas o livro é excelente e é viciante. A senhora não estava esperando nada, porque a senhora não confia na minha palavra. Porque eu já tinha cansado de falar para a senhora que esse livro era maravilhoso. Eu li ele em 2018 e ele entrou pros meus favoritos daquele ano, né, dona Luísa? Nem vem. Não, mas eu não tava esperando a forma que ele narrava daquele jeito, sabe? Porque o jeito que conta a história, ela é absurda, ela é absurda de boa, porque, não sei, eu nunca vi nada parecido. Justamente. Eu li muito livro dessas pessoas doidas, né? Daí também, né? Psicopatas. Tem uma coisa que esse homem é psicopata. Né? Gente, muito... mas assim, eu li o ano passado e eu ia participar, né? Eu tava participando de uma leitura coletiva lá com o pessoal da Dark Side, livros da Nath, enfim. Eu li, era pra participar, ler o livro em, sei lá, 15 dias, 20 dias, eu li de um dia pro outro. Eu comecei de uma noite e terminei no final da tarde do outro dia, porque eu não conseguia parar, porque esse livro é alucinante. Você falou que tava quase comprando, Clegg, eu comprei ele todo, porque aquela menina me irritou pra caramba. A gente fica, o problema desse livro, e o problema não, né, na verdade, o que, né, o especial, o clímax do livro é justamente essa questão que te bota em dúvida quem é você no livro.
sabe assim, o terror psicológico pra mim é isso, é aquilo que coloca você se identificando com o psicopata, ou em alguns momentos você pensa assim, meu Deus, mas se eu fosse a vítima, sabe assim, você fica, todo mundo ali tem defeito, né, os dois têm os lados péssimos, errados, enfim, mas ao mesmo tempo tem o lado que você comentou, foi prejudicado pela sociedade, seja lá como, enfim, ela também tem os privilégios da sociedade dela. É um livro perturbador justamente por causa disso, porque tem momentos que você dá razão pro psicopata. E eu dei razão pra ele várias vezes. E até hoje, eu não sei o que pensar desse livro. E é esse tipo de livro que eu gosto, justamente por causa dessa situação. Ela bota em xeque a sua sanidade mental. Eu acho que eu fiquei admirada. Eu falava, gente, quem é esse autor que eu nunca ouvi falar dele? E o cara é mágico com as palavras. É justamente isso. Ele escreve de uma forma que você compra o que ele está escrevendo. Quando ele escreve como o Frederick, você compra o que ele está falando. Enfim, é um psicopata escrevendo, não tem o que falar. É um psicopata. Eu falo, estou diante de um psicopata. Ele fala algumas coisas ali no começo do livro e fica, gente, meu Deus, psicopata, chama. E aí você começa a odiar a Miranda, aí vai pra parte da Miranda que ela é super lenta. Eu não consegui ler tão rápido quanto a Mai, não. A Mai falou que leu rapidinho, eu não consegui, porque eu empaquei na parte da Miranda. Aí começa a ser uma parte mais lenta. Tem uma parte bem tudo proposital. Mas é tudo proposital. O autor faz tudo de propósito, porque você vai acompanhando a história dela pelo ponto de vista dela, você começa a torcer pra ela se salvar. E aí vem aquele final. Não, eu fico torcendo pra ela se ferrar, porque ela é muito chata. Ela fica falando daquele tal daquele jeito. Mas ela é muito imatura. Aí você percebe que ela é uma criança imatura que precisa de tempo na vida pra ela entender como a vida funciona. Porque ela é imatura. Ela tá tentando aprender a vida. Então, assim, ele constrói dois personagens ali que você acompanha durante a narrativa, que você fica. Você compra o lado dos dois, e aí chega no final, que pra mim é um dos melhores finais de livro que eu já li na minha vida. Sim, sério. Realmente, esse final foi surpreendente, foi tenso, na verdade. Você começa também a questionar aí até onde uma pessoa pode ir, a loucura dela, enfim, foi. Eu lembro que a Thaís comentou comigo, que eu falei assim, nossa, o final é genial e tal. A hora que eu li, eu assim, meu Deus do céu. Então, lembrando aí só o que a Luíse comentou, o livro ele é escrito em praticamente 3 ou 4 partes. A primeira parte é o Clegg, a segunda parte é a Miranda, e a terceira e a quarta são os finais, assim, né? O fechamento de toda essa história que é um clássico. E outra coisa, eu terminei de ler o livro, eu fiquei tão louca nesse livro que eu comentei, li de um dia pro outro, e ainda baixei ele, baixei não, acho que tem ele disponível no YouTube, eu assisti ao filme, e o filme, assim, aquela coisa, né? A adaptação tem sempre algumas partes que não são contempladas, mas eu gostei tanto quanto. Assim, nossa, é maravilhoso. Quem, sei lá, tiver com preguiça de ler o livro, pelo menos vai lá assistir o filme. Mas a imersão na cabeça dos personagens ali é totalmente fenomenal. Então, vou seguindo aqui com a minha última indicação dos Top 2020. Os Pilares da Terra. Eu acho que quem segue a Thaís no Realidade Literal percebeu o quão intenso esse livro é. Me engano lá todo dia. Todo dia eu tava batendo ponto lá, xingando todo mundo. Exato, mas a sensação minha era a mesma. A única diferença é que eu não consigo ser tão assíduo assim no meu perfil literário, mas a sensação é a mesma. Ele foi escrito pelo Ken Follett e eu vou ler aqui a sinopse só para dar aquela pincelada do que se trata a história, e a gente vai comentar sobre esse ódio infinito por alguns personagens dessa trama de Ken Follett. Os Pilares da Terra é um mergulho na Inglaterra no século XII e na construção minuciosa de uma catedral gótica. Ele traça o painel de um tempo conturbado, varrido por conspirações, jogos intricados de poder, violência e o surgimento de uma nova ordem social e cultural. Parece bem até chato, né? Mas não tem nada de chato nisso daí. Como painel de fundo, uma Inglaterra sacudida por lutas entre os sucessores prováveis ao trono de Henrique I, que ficou sem descendentes com a sua morte. É um livro épico que consegue captar simultaneamente o que acontece nos castelos, feiras, florestas e igrejas.
Os Pilares da Terra, então, é uma recriação magistral de uma época que nossa imaginação não quer esquecer. Seus personagens, eles são muito bem descritos, são complexos, delineados segundo as personalidades marcantes deles, as suas relações entre eles, na verdade, tem ali o lado bom e o lado ruim, então tem todo o tempo essa jogada do vilão e do bonzinho, e é onde acontece, sempre o vilão se dá bem, e aí a gente fica com um ódio terrível daquilo, assim, meu Deus, quando o negócio começa a dar certo, vem lá e acontece tudo errado, enfim, a Thaís tá aí pra dizer, quer dizer, nos stories dela, todo mundo que acompanhou aí sabe que o negócio é intenso, é um livro muito bem escrito, e o que me chamou bastante atenção nele, que eu não imaginava que seria tão perfeito, por exemplo, nas questões arquitetônicas descritas, geométricas escritas sobre a construção da catedral e sobre a arquitetura gótica. A transição entre a arquitetura clássica, medieval, romana, na verdade as catedrais romanas mais robustas, e para leveza, esbelteza das catedrais góticas. Então, assim, tem essa transição, é muito bem descrito. As meninas podem ter achado essa parte meio confusa, meio ruim, meio chata. Ele tem uma riqueza enorme de detalhes nessas descrições, que não são enfadonhas, mas, enfim, é um livro de 900 páginas de muita tensão, emoção, ódio atrás de ódio e seguido de ódio, até algumas coisas de vez em quando boas acontecerem. Queria fazer um comentário rápido. Uma amiga que a gente trabalha junto me perguntava, tá, mas sobre o que é o livro? Eu não sabia nem descrever sobre o que era, mas, tipo, é muito bom. Eu não sabia como classificar se era romance histórico, o que era, porque daí ela falava, tá, mas não é fantasia. E eu, não é fantasia, mas eu não sei o que é, mas é muito bom. Eu acho que é uma ficção medieval, histórica, com tramas entre a sociedade aristocrática com a igreja e as outras pessoas lá, os camponeses. Então, sei lá, é uma mistura. É uma história da época medieval que tem tramas políticas, sociais como a gente tem hoje, só que naquela época com a dificuldade da época. Eu fui tentar explicar pro Rogério, meu marido, o que era o livro. Aí ele falou, credo, parece ser chatão. Porque quando você fala, então, tem um cara que é pedreiro, ele quer construir uma catedral. E aí tem uns padres filha da puta e um conde lá da puta que pariu, que é outro filha da puta, que quer ficar impedindo ele de construir a catedral por causa de treta. Entendeu? Aí fica o cara querendo construir, os bispos filha da puta, o conde... Aí tem o padre bonzinho que tá tentando ajudar ele a construir a catedral, e aí fica esse ruim. Por anos! Anos! Aí você fala isso para as pessoas ficam, as padres brigando, que não faz nem ideia. Gente, sério, eu passei ódio. Tretas e tretas com tretas. Ódio. Né, tretas literárias. Eu passei, assim, é umas maquinação, é umas coisas tão instigantes que você não consegue parar de ler. Você quer saber o que vai acontecer. Né? Tipo, eles fica um daqui, outro de lá. O que eu vou fazer para não dar conta de construir a igreja? Aí faz toda uma maquinação para não dar conta. Aí vem o outro, o que eu vou fazer para desfazer o que eles fizeram para não construir a igreja? Aí faz toda uma maquinação de novo. E assim fica o livro inteiro. Você fica lá desesperado querendo saber o que vai acontecer. Aí tem as histórias, tem uns romances no meio. Aí as crianças crescem, porque é anos, enfim. Tem toda uma história aí que você vai acompanhar. Que morre, aí a escola de George Martin tá lá presente. Sim, aparece, né? Do nada você fica, eita! Tipo, uma situação meio Shonda também, né? Meio. Shonda. Morreu. Pois é, mas você vai gostar bastante, viu, Camila? Que tem, você vai até ouvir a musiquinha lá dos quartetos de corda lá cantando How to Save a Life. Eu só sei que eu fiquei o livro inteiro desejando uma morte lenta e dolorosa para certos personagens de lá. Só isso que eu tenho a dizer. Então, palmas pro escritor, né? Eu vi várias pessoas sempre, né? Ele é um escritor bem conhecido, bem forte aí. E as pessoas viciadas nos livros dele, eu nunca entendi toda essa paixão pelos livros dele. Até ler Pilares da Terra. Daí eu pensei, nossa, agora eu entendi porque as pessoas gostam tanto. Descobri. Não, e as pessoas gostam tanto e ele escreve, tipo, só tijolo, né? Então, nossa, as pessoas amam ler tijolo mesmo. Por quê? A gente entendeu agora.
porque que ele te envolve na história de um jeito que é maravilhoso, é muito legal. É um escritor vivo aí também, e continua aí produzindo. Esse livro tem adaptação, inclusive tem atores conhecidos, ele foi lançado tem muito tempo, mas é um livro maravilhoso e a gente descobriu depois de 900 páginas que ele tem mais 2.000 para ler, porque tem provavelmente continuações aí. Não, é 3.000 porque tem mais outro que a gente descobriu assistir também tem, então são mais 2 livros de quase 1.000 páginas. É um anterior a essa história, né? Mas aí ele escreveu agora. Porque ele quer fazer a gente gastar dinheiro e passar ódio. Não, a gente não passa ódio, não. Nossa, a gente passa ódio sim, mas é o que a Luísa falou. É bom, porque é uma história que você fica instigado a ler, você não quer parar, você quer saber o que vai acontecer. E é aquele negócio que a gente sempre fala, o livro pra ser bom tem que causar algum sentimento na gente, não importa qual. Nesse caso foi ódio. Entendeu? Mas funcionou. É a mesma coisa lá do mundo dos Ventos Vivantes. Você odeia todo mundo. Mas o livro é maravilhoso. Não é porque você odiou que o livro é ruim. Pelo contrário, nesse caso também foi favoritado. Eu acho que nós três, né? Foi unanimidade. Sim. Nós três lemos, os três favoritaram, porque o livro é sem defeitos. 0 defeitos. E só pra finalizar, contextualizando, a gente já comentou até em episódios anteriores que esse livro foi escolhido por mim para ler em novembro, no mês do meu aniversário, e eu estou contentíssima pela repercussão que ele causou em mim. Então é por isso que eu também trouxe como um dos melhores aí de 2020. Porque realmente me pegou, fisgou totalmente. Eu achei que você ia falar que estava contentíssima por eu ter acabado essa leitura coletiva. Gente, isso foi também, verdade, gente. Eu fiz Dona Luísa ler 900 páginas com as metas em dia. Foi uma coisa inédita, tá? Por isso que choveu bastante aí em dezembro. Foi uma coisa muito inédita que aconteceu. Foi atípico, né? 2020, o apocalipse estava aí, tudo pode acontecer. Até Luiz terminar livros de 900 páginas. Começar e terminar, tipo, em 2 meses. Olha isso. Olha só. Maravilhoso isso. Então aí a gente segue com as indicações. Tô sabendo que a Camila vai trazer uma fantasia, que você sabe que a gente ama fantasia, né? É nóis. Chegou a farofeira aqui pra encerrar, né, essas indicações. Vamos lá pegar a van pra descer no Copacabana e farofar na praia. Bora lá, tira. Eu vou falar de uma fantasia, né, que eu comecei a ler recentemente. Li só o primeiro livro da série, são 5 livros. E eu já achei maravilhoso a fantasia, porque ela é super diferentona. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês e vou explicar o que eu achei de maravilhoso nessa história. O livro se chama Alma, é em forma de pergunta mesmo. É o livro 1 da série do Protetorado da Sombrinha, da Gail Carriger. Não sei falar o nome dessa abençoada, mas tudo bem. Alexia Tarabucci enfrenta uma série de atribulações sociais, quiproquós e saias justas, embora compridíssimas, em plena sociedade vitoriana. Em primeiro lugar, ela não tem alma. Em segundo, é solteirona e filha de italiano. Em terceiro, acaba sendo atacada sem a menor educação por um vampiro, o que foge a todas as regras da etiqueta. E agora? Pelo visto, tudo vai de mal a pior, pois a senhorita Tarabucci mata sem querer o vampiro, ocasião em que a rainha Vitória envia o assustador Lord Macon, temperamental, bagunceiro, lindo de morrer e lobisomem, para investigar o ocorrido. Com vampiros inesperados aparecendo e os esperados desaparecendo, todos parecem achar que a senhorita Tarabucci é a responsável. Será que ela conseguirá descobrir o que realmente está acontecendo na alta sociedade londrina? Será que seu dom de sem alma para anular poderes sobrenaturais acabará se revelando útil ou apenas constrangedor? No fim das contas, quem é o verdadeiro inimigo? E será que vai ter torta de melado? Gente, eu tô morta! Gente, para. Eu amei isso. Essa é a melhor definição de farofa da minha vida. Que Gente, eu amo que a Camila, a gente tá aqui, ó, tudo nas indicações, não sei o que, igual ela fala. Profunda, não sei o que. E vem a Camila e joga aquelas coisas maravilhosas. De banana. Lindo de morrer e lobisomem. Farofa de banana,
já acabei com de logo. Ainda de morrer, lobisomem. Eu adorei. Que morre, que não morre, a mulher matou sem querer, não quer? Não. Ele mordeu ela sem educação. Desde quando o vampiro morde com educação? Se a sinopse já é assim, o livro, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Porque o livro ele é escrito tipo num fluxo de consciência. Você quando vê, parece que você tá lendo, aí você tá descendo a ladeira do Pelourinho no mesmo momento. Porque umas coisas vai acontecendo, é um vocabulário que a autora usa, porque, olha só, a história é vitoriana, dentro de um universo steampunk e com seres sobrenaturais. Gente, amei. É maravilhoso, até porque ela é um personagem que eu particularmente nunca vi sendo utilizado dentro do universo sobrenatural. Eu curto bastante fantasia, e ela simplesmente é um ser que nasce sem alma e que ela consegue inibir os poderes sobrenaturais dos outros elementos lá. E eles têm um conceito, gente, de equivalência de alma, de umas coisas muito absurdas cientificamente, que gente que tá acontecendo aqui. E eu super me identifico com a Alexia, porque ela é trapalhada. Ela é igual, tipo, eu tenho uma amiga que ela é super atrapalhada e a gente chama ela de retroescavadeira, que ela começa a andar, você nunca sabe o que vai derrubar. Isso é a Alexia, gente. E é muito engraçado. E outra coisa engraçada é que eles têm um negócio com o italiano, porque eles acham que italiano é um ser extraterrestre, é um monstro, é umas espécies esquisitas. Porque ela sempre tá falando, eu sou filha de italiano, vou fazer o quê? Eu não tenho culpa de ter um pai assim. E isso é dado como uma vergonha na história, ser filho de italiano. E é muito engraçado, porque ela é às vezes é mesmo. cascada. Não é não, para. Eu posso ser com propriedade. Eu também, eu sou filha neta de calabresa ainda pra ajudar. Eu sou tudo isso aí, de vez em quando é assim. De vez em quando tem umas vergonhinhas aí, porque italiano é difícil, viu? Então, é isso que eu gosto, porque essa série, ela traz uma nova vista, assim, da fantasia sobrenatural. A forma como é construído as raças, assim, sobrenaturais é muito diferente. Então, você fica animada pra ler, porque não é sempre a mesma coisa. Porque, geralmente, você vai ler coisa com vampiro. Geralmente, muda algumas coisas, mas a criação deles é a mesma. E aqui não. É muito bizarro, porque, pra começar, os vampiros, eles não são conhecidos como clãs. São colmeias. E tem uma abelha rainha. E você só consegue virar vampiro se você tiver muita alma. Tudo é contabilizado a partir da alma. E é muito louco isso. É muito louco. Então, é uma coisa que você vai se deliciando conforme você vai lendo. Eu já tô na metade do segundo livro, que é o Metamorfose. Sempre pergunta. Então, você vai acompanhando. É uma atrapalhada. Gente, o que tá acontecendo? Misericórdia, segura. Porque a protagonista também é obcecada com uma sombrinha. Por isso que é chamada a série do Protetorado da Sombrinha. E é muito engraçado, gente. Eu super indico essa série de fantasia. Já quero. Já tá anotado aqui, porque eu já quero ler. Quando eu precisar de uma leitura leve pra me divertir, eu já tenho certeza que essa aqui vai funcionar. A hora que você tiver ficar maluca, ia ficar doida, não entender porcaria nenhuma. É porque é engraçado. Eu tenho certeza que eu vou morrer de dar risada. Realmente. Não, achei interessantíssimo. Sim. E eu gosto também porque na questão da fantasia, muitas vezes a gente vê esses seres sobrenaturais muito separados, né? Tipo, um livro de vampiro vai ter só vampiro, um livro que tem lobisomem vai ter só lobisomem, né? E quando tem as espécies juntas, geralmente elas usam um foco, assim, né? Então, o foco é outra coisa, né? Ou seja, relação amorosa, no caso do Crepúsculo, ou então, sei lá, pessoas que caçam seres sobrenaturais e tal, mas a gente não tem muitas informações, por exemplo, de como eles são criados, como são essa informação sobre como que ocorre esse mundo fantástico, e essa parece ser bem rica. Achei bem legal. Muitas coisas acontecem. Não tem como ficar falando muito mais, senão eu vou começar a dar spoiler, né? Mas, tipo, só a sinopse já mostra realmente como que é o livro. Você entra na história e parece que você é uma amiga da personagem, você quer saber o que tá acontecendo.
lendo e você começa a entrar na pira e dando maquinação. Aí você começa a imaginar, meu Deus, o que vai vir pra aí? O que vai vir na frente? Adoramos! Então, com essa última indicação da Camila, do nosso top 3 oficial, top 3 de cada uma de melhores leituras de 2020, a gente vai para aquela famosa roubadinha nas indicações, e serão as menções honrosas deste ano. Eu vou fazer uma menção honrosa bem rapidinho sobre um livro que foi um queridinho de muita gente em 2020, ele ajudou muitas pessoas nesse momento difícil, né, por esse ano difícil que a gente passou, que foi Vamos Comprar um Poeta, do autor português Afonso Cruz. A gente falou de um autor português super conhecido no episódio passado, que foi Saramago, e o Afonso Cruz é contemporâneo, né, Vamos Comprar um Poeta é um livro contemporâneo, e ele é muito lindinho, gente, é realmente muito inspirador, então fica aí minha menção honrosa de 2020 para esse livro. Fazer um parênteses aqui, a Luísa falou do jeito que parece que o autor é muito lindinho, achei ótimo. A do Afonso Cruz, ele é muito lindinho, gente. Tô falando com pressa. Eu fico toda confusa, mas é um livro que é muito lindo e é muito fofo. E o poeta é muito fofo. Tô com ele aqui e pretendo também ler em breve. Eu sei que ele é pequenininho, curtinho, então vai ser com certeza, na minha lista aí de 2021, facinho. Pretendo ler em breve. E aí eu venho também com a minha roubadinha, que Dona Thaís brigou comigo, mas é porque ela mesma falou que favoritou 18, eu tava só tentando ajudar. Eu não posso roubar com 18. Então é 3 a 3. Então, povo aqui é muito roubador, esse povo aqui, viu, gente? Só isso que eu queria dizer. Só pra falar que, pra mim, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, que a gente comentou bastante sobre ele no episódio anterior, especial Saramago, também está no meus top 2020. A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberly, também entrou, fizemos um episódio especial sobre a Elegância do Ouriço, justamente porque foi um livro impactante, muito lindo, muito reflexivo e profundo, gostei bastante. E tenho que destacar também um clássico, aí eu e a Thaís leu, Jude, o Obscuro, do Thomas Hardy, que teve um impacto surpreendente também pela questão da temática dele, que eu achei maravilhosa, a questão do papel da mulher, casamento e relações entre pessoas, amigos, amores, enfim. Por ser um clássico, ele me surpreendeu bastante. É um livro com uma temática visionária na questão do papel da mulher, sobre o casamento, sobre a necessidade da mulher realmente ter que se casar, precisar disso para poder ser bem vista na sociedade. Então achei bem moderno e visionário essa temática e foi uma surpresa muito grande diante de um clássico inglês. Então essas são as minhas menções honrosas também para 2020. Eu queria fazer um adendo de que o Evangelho segundo Jesus Cristo e Jude o Obscuro também são nas minhas listas de favoritos de 2020. Só para deixar claro que eu e a Maia lemos juntos. Eles também estão na minha lista, então contabiliza aí para mim também. Viu? Falei que ia te ajudar. E agora, vou indicar minha panela de farofa aqui. Em menção honrosa, eu tenho a minha maravilhosa Nora Roberts, não é? Que eu li o livro Inocência Mortal, que é o livro 24 da série Mortal dela. 24, pega esse número. Tem 53 lançados até agora só, tá? Só quero aí que eu escreva muito mais. Escolher, né? Imagina você escolher 3 diante de 53 livros, tá? Então, o que eu gostei mais desse livro foi que ele foi chocante pela série de assassinatos que é cometido, os motivos por trás dele e o assassino que você descobre é muito chocante. E também porque nesse livro tem muito mais história pessoal dos personagens, da Eve, do Rourke, e isso tudo vai se misturando, se entrelaçando, e interfere no trabalho, interfere na vida pessoal dele, e você consegue enxergar um pouco mais do lado humano dos personagens, e é isso que eu curti bastante nesse livro. Nos livros, a gente tem mais sobre o crime e a resolução dele do que sobre a vida pessoal dos personagens. Então, esses livros têm um pouco mais da visão da vida dos personagens. A gente dá uma curtidinha mais, ainda mais no livro 24. Eu já sou praticamente
best friend dos personagens do livro, né? Já virou minha família, igual eu disse lá do Bridgerton, eu tô criando já é meus filhos, já criei, 24 livros, entendeu? Ô Camila, queria perguntar se a gente consegue ler fora de ordem esses livros da série Mortal da Nora, ou o ideal é ler na ordem? Assim, se você quer ver a evolução pessoal das personagens, você lê desde o primeiro. Mas se você quiser ler separado, cada livro tem o seu crime de início ao final. Então eles são bem fechados. Só que se você quiser ver a progressão dos personagens, a evolução delas, aí você pega desde o primeiro. Legal. Bem, o meu segundo, né, menção honrosa, é A Noiva do Capitão, que é o livro 3 da série Castles After Ever, da Tessa Dyer. Eu amei muito esse livro, porque ele também foi um de histórias que vão contra a normalidade de romance de época, porque literalmente a mocinha, a personagem principal, que é a Madeline, ela tem crise de ansiedade, uma crise de pânico ao ser apresentada a um grupo grande de pessoas. Ela sente falta de ar, não sei o quê. Então, no ano que é pra ela ser apresentada à sociedade, ela inventa que ela já tá noiva de um soldado escocês que ela conheceu nas férias. E ela começa a escrever cartas e mandar pro regimento dos soldados escoceses. Só que o que ela não esperava, a bonita, é que essa pessoa realmente existia e estava recebendo as cartas dela. E ao final da guerra, o bonitão vai lá e aparece na porta dela falando: e aí, vamos lá? Rola ou não rola, né? Então, aí você vê toda a confusão que acontece. Primeiro ela criando esse cara, e a gente descobrindo depois que o cara existe, e a confusão, e ela zoando com a cara dele, porque ela inventava também as cartas que ele enviava pra ela. Então ela enviava uns poemas bizarros, umas canções muito loucas, e ela e o livro ela tentando escapar disso, né? Porque o que ela queria era não casar. Então é isso que eu gostei bastante desse livro, que ele também é bem diferente. E para finalizar a minha fantasia, que é a menção honrosa dela, porque é um livro que não é a fama dele por ele só, mas porque ele deu muita treta no livro, e eu amo treta. E deu treta em todos os episódios em que esse livro foi mencionado. Então você colocou ele aqui só pra ouvir a gente brigar, é isso? Assim, só pra eu saber mesmo. Mas porque a menção honrosa que ele foi, né? é que ele foi amado e odiado com grandes proporções. Então não tem como não ter uma menção honrosa aqui nesse podcast, que é a série Acotar, da Sarah J. Maas. Ah, meu Deus do céu, tá aqui mesmo? Nossa, eu não tinha nem mais visto. Gostei. Então, esse é o motivo de estar na menção honrosa, porque eu ri muito não mais tinha das visto isso brigas. aqui, vou pagar. Ninguém manda no meu roteiro. Eu não vou ficar lendo a parte dos outros, eu leio a minha parte. Exatamente, os outros escolhem o livro dos outros. E você não tem que opinar. Olha, E é e ela por vai ser isso muito que tá original. aqui. Ela vai escolher como o favorito dela o livro 2, como se ninguém gostasse. É o único que mais ou menos Mas presta. é o melhor. É o que mais ou menos presta. Porque o resto, né? Vamos lá. Sua opinião não importa. Segue o baile, dona Camila. Você que tá falando, pode. Vai, fala. Tá honrosa, senhor. E esse é o motivo disso estar aqui. Vocês conseguiram entender o porquê, não é mesmo? Né? Já sei. Esse livro coloca na outra categoria. Menção horrorosa. Credo, gente. Ela Nem não achando gosta do engraçado. não. Teve graça. Não vou falar nem mais nada, senão vai dar assassinato aqui. Réplica da Thaís. Teve graça. A Thaís só fez Menção uma horrorosa. cara. Livro, né, vai, corte. Eu nem falo mais nada, porque não adianta. Eu acho que porque ela não gostou do mundo, não pode gostar. Entendeu? Só a opinião dela Não é nesse, não. Não, eu só tô Não. falando que eu não gosto. Tá falando que é menção horrorosa? Menção horrorosa pra Não mim. foi você que pôs, foi a menina. Respeita. Pois bem, Ai, respeite a Camila, menina. só porque Ela foi tá Camila, rindo, ó. mas... Era isso que ela queria. Então vamos. A gente tá aqui, é meia-noite e 10, vamos terminar às 3 da manhã. Quer ficar que a corte é uma porcaria. Vai lá, Camila, segue. Tá Camila do Poço com ela e a Samara
Samara assistindo a Dando treta. risada da nossa cara. Eu e a Samara tá rindo aqui. Ela tá falando assim, devia ter ficado com o Gabo. Mas tudo bem. Segue o baile. Por favor, fiquem com o Gabo, gente. Fiquem com o Gabo. A Camila Eu tá queria escando fazer- farofa, gente. Gente, eu queria fazer um asterisco, porque já que eu coloquei só um livro e falei rápido sobre minha menção honrosa. Uma menção honrosa à série Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, porque eu li neste ano e ele me ajudou muito a passar tempo e a me divertir, a amar aquele mundo de Jogos Vorazes. Então foi uma série que eu curti demais e eu terminei. Eu enrolei pra ler o terceiro livro porque eu não queria que acabasse, mas eu li em 2 dias ali, no dia 24 e 25, agora de dezembro, e é maravilhoso. Eu tô vendo que eu vou ter que ler esse livro esse ano. Tô vendo. Porque tá todo mundo à minha volta aqui falando assim, ó, Jogos Vorazes, Jogos Vorazes, Jogos Vorazes. Já Eu entendi. também não li. Eu também Então não vamos li. ler, Camila. Vamos ler mais duas. E outra, pra vocês entenderem, o como o corte é tão ruim que até a Luíse passou a vez da Camila, da fala dela, pra poder fazer outras menções, mas segue o baile. É que eu queria indicar uma farofa também com a Camila. Dica, Nossa, amiga, que pode engraçado. indicar. Passa por cima mesmo, vai. Acabou, Camila. Acabei. O motivo do porquê tava na menção rosa era eu falar o nome e vocês entrar na treta. Então já foi entendi. cumprido com sucesso, tá? Então vamos lá. Agora eu vou para as minhas menções honrosas, já que é pra roubar. Se falar que tá, você pode roubar, então vamos roubar. A primeira menção honrosa que eu precisava falar é sobre a série do Cemitério dos Livros Esquecidos do Zaton. Que esse ano a gente fez a leitura coletiva e eu li os 3 primeiros livros, falta só o último para terminar. E o meu favorito, claro, foi o segundo livro, que é O Jogo do Anjo. Apesar de também ter favoritado, entrado para esses preferidos, o primeiro, que é A Sombra do Vento. Mas o Jogo do Anjo consegue ser ainda melhor. Assim, ele foi o favoritão dessa série. Assim, não tem muito o que falar, Zaton é foda. Os livros também foram releitura pra mim, agora em 2020, e eu tô louca pra em 2021 a gente concluir juntas o último livro da série, né? Porque vai ser inédito pra mim. Diferente da Maia, eu ainda não li o quarto, então não encerrei ainda essa série e estou morrendo de vontade. Então, diferente das meninas, foi a primeira vez que eu li esses livros e, assim, tá sendo os favoritos da vida toda. E, fora esses, eu também queria fazer uma menção honrosa. 2 livros de ficção científica que eu li esse ano. Fiz uma promessa de ler mais ficção científica. Falhei miseravelmente, mas os 2 que eu li foram favoritados. Foi o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, que nem sei se ele se enquadra em ficção científica, é uma história muito louca, que só lendo pra entender, sobre guerra e viagem no tempo e etc. Na verdade, trata muito sobre a vida e sobre principalmente a realidade da guerra, como a guerra funciona, de fato, não a guerra romantizada que a gente vê por aí nos livros. Então, ele faz um panorama, uma visão de um trecho, né, uma parte da guerra. Também acabei de ler, na verdade, esse livro recentemente, acho que foi semana passada. Também vou roubar aqui e contabilizar ele para um dos melhores aí de 2020. E pretendemos fazer, de repente, aí, mais pra frente, um episódio sobre ele. Então, ele tá na menção honrosa, mas ele vai ser mais destrinchado, quem sabe, aí, nos próximos episódios. É isso aí, gente. Ele é maravilhoso. E o outro ficção científica que eu li, que eu favoritei, foi O Fim da Eternidade, do Asimov. Acho que eu já falei dele aqui em algum momento. E eu só queria reforçar que ele foi um dos favoritaços do ano. Tem plot twist atrás de plot twist. Quando você acha que está entendendo a história, muda totalmente. Você não consegue parar de ler, é um livro frenético. E foi muito, 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 muito boa essa leitura. E por último, a indicação da Maia aí, que ela não cansa de fazer, que eu também queria só deixar registrado, que é o Rochinol, que eu recomendo para todo mundo também. Foi um dos favoritaços de 2020. Não vou me estender mais, mas queria só deixar registrado que ele foi um dos meus favoritos de 2020. Eu queria acrescentar que este livro, para quem gosta de ler o livro antes de adaptação, que vai ter adaptação para o cinema já provavelmente em breve, ele vai ser lançado. Então, os leitores aí que gostam de conhecer o livro antes da adaptação, leiam, porque este livro é maravilhoso, é lindo. Eu li, acho que foi em 2019 também, mas recomendadíssimo. Aqueles que dão um par de coração, dá uma esperança no coração, dá uma tristeza no coração, dá pra sentir todas as emoções com esse livro.
No coração. No coração. Tudo no coração. É isso aí, gente. Muito bem, então, nossas menções honrosas Honrosa. e não Menções horrorosas. honrosas. Uma horrorosa. Não tô falando mal de livro, não. Só falei que eu não gostei. Não? Bom, eu não gostei. A Camila só tá com uma Eu tô cara de falando. satisfeita pela treta criada. Vai Treta criada com sucesso. Mas o negócio é o seguinte. Eu não Finaliza aí, gostei. Luiz. Que fique muito claro, gente. Eu não Tá gostei. bom, a Beijo, gente já tchau. entendeu e a gente gostou, então aceite, não fique falando aí opiniões diferentes, não tem que ficar falando. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Pronto, Sei. resolvido. Gente, então com essas menções honrosas, encerramos nosso episódio muito especial com as nossas melhores leituras de 2020. Então, altas indicações, a gente mesmo já está anotando indicações, aumentando a lista, colocando em prioridade alguns livros que vocês tinham lido e outros estão indicando. Então, a gente espera que vocês também tenham curtido esse episódio, anotado algumas dicas de livros para ler em 2021. E que vocês nos digam lá nas nossas redes sociais quais foram os seus melhores livros de 2020. E eu desafio vocês a escolherem lá só os 3 melhores do ano, tá? Só essa dificuldade. E se quiserem roubar, coloquem mais algumas menções honrosas. Mas essa listinha só dos 3 foi bem complicada. E espero que vocês comentem lá quais foram as melhores leituras de 2020. Thaís, quais são nossas redes sociais? É o @lit sem frescura, LIT sem frescura, no Instagram e no Twitter. Entrem lá, deixem a listinha, igual a Mai falou, dos 3 favoritos do ano. Eu duvido que vocês consigam. Não consegui, tô aqui, ó, coração doendo de ter escolhido só 3. Comentem lá, compartilhem, deixem sugestões, dúvidas, tretas, enfim. A gente tá com as nossas redes disponíveis pra gente conversar e trocar ideia. Já que não dá pra trocar aqui, né? Aqui é só entre a gente. E a gente espera que vocês continuem nos acompanhando em 2021. Estamos com muitas ideias novas, novos episódios aí, preparando coisas muito especiais para vocês, pra gente falar sobre literatura sem frescura. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz 2021 para todos os nossos ouvintes! Ei, tchau! Beijo! Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Fala tchau, Camila. Eu só ia falar, pena que não gravou quando a gente começou a falar e a Mai lançou um Feliz ano novo pra quem? Vou colocar no começo do vídeo.